Que Deus abençoe Belo Horizonte, abençoe Minas Gerais, abençoe Rio de Janeiro, Espírito Santo e outras regiões que foram afetadas pelas grandes e impetuosas chuvas nesses dias. Oro para que a graça de Deus nos sustente em tempos tão difíceis. Quero trazer uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, olhando para a palavra de Deus e vendo o que ela nos orienta em momentos como esse. É muito comum na nossa mentalidade, nossas emoções, a gente querer achar uma culpa ou um culpado, né? Uma relação de causa e efeito. Isso está acontecendo por causa daquilo outro, e a gente quer achar um problema para que a gente possa entender os males que sofremos no tempo presente. Bom, devemos entender isso à luz da palavra de Deus. Então, há até essa palavra que eu pus aí no título como juízo de Deus em BH. Bom, vamos entender um pouco. E eu acho muito temerário fazer uma afirmação como essa. E imagino quem o fez com coração sincero, mas na minha interpretação, na minha visão, e eu estou compartilhando isso, na maneira como eu enxergo, eu não consigo entender dessa maneira e queria compartilhar com vocês. Lucas capítulo 12 e Lucas capítulo 13 nos traz uma resposta sobre assuntos a respeito de catástrofe. Lucas 12 porque é o contexto do Lucas 13, que é o que eu quero trazer aqui para você que está me assistindo. Bom, Lucas 12 é a última grande reunião que Jesus tem, possivelmente. Havia ali muitas pessoas aglomeradas ouvindo o seu ensino. Uma das pessoas diz: Senhor, fala com meu irmão repartir comigo herança. E Jesus diz: quem me colocou como repartidor, juiz entre vocês? Entenda uma coisa, fujam da avareza, cuidado com a avareza, e a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Logo em seguida ele conta a parábola então de alguém que tinha feito uma grande colheita e diz: esse homem resolveu construir celeiros maiores porque não tinha onde guardar tanto que ele tinha colhido, e depois que ele constrói tudo, ele diz: agora eu estou tranquilo, posso continuar minha vida, posso descansar, posso aproveitar porque eu atingi o ápice do sucesso. Bom, Jesus disse: você é um louco, porque nessa noite vão pedir a tua alma vai ser requerida, você vai se encontrar com Deus e você não preparou nada para esse momento. A nossa visão ela é muito terrena. A nossa visão é muito para o aqui e agora e deixamos de contemplar que as promessas de Deus estão para vir sobre nós na vida futura. Então, no tempo presente, precisamos entender qual que é o nosso papel, entender o porquê de tantas coisas e nos consolar diante da palavra de Deus que nos orienta e nos traz esperança. Continuando no capítulo 12, Jesus vai falar então sobre servos estarem vigilantes quando ele voltasse. Vai falar que, verso 54 ali em diante, vai dizer o seguinte: vocês conseguem interpretar o tempo, olham para o céu e diz, do jeito que está vai chover, ou do jeito que está vai fazer sol, e é isso que acontece. Só que ele diz: só que vocês não sabem compreender o tempo que está vivendo. Aí diz que nessa ocasião, preste atenção nisso, aí nessa ocasião diz então que chega alguém para Jesus e diz: Senhor Jesus, Pilatos matou galileus no meio dos seus sacrifícios. Então, quando eles trazem essa palavra, talvez o que passasse na cabeça de quem estava falando era: será que Jesus vai fazer um comentário sobre Pilatos, sobre as suas maldades, a sua crueldade, dizer o tamanho da culpa dele? Ou o Senhor vai falar sobre juízo, sobre aqueles que morreram? Afinal de contas, eles estavam prestando sacrifício que, na verdade, deveria salvá-los e não conseguiram completar os sacrifícios, foram mortos antes, ou então morreram sem ser salvos. Bom, a resposta de Jesus não vai para nenhum desses lados. A resposta de Jesus é assim: vocês pensam que esses galileus que foram mortos no sacrifício eram mais pecadores do que os outros que não morreram? Jesus responde: não, eles não eram. Agora, vocês que estão me fazendo essa pergunta, se vocês não se arrependerem, vocês também morrerão. Em seguida, ele conta uma outra experiência que é na Torre de Siloé e diz que 18 pessoas morreram naquela torre. Possivelmente estavam construindo uma torre, não temos grande registro, e essa torre desabou, matando aqueles que estavam trabalhando. Aparentemente não tem nenhum culpado, ninguém empurrou a torre. E Jesus pergunta: vocês acham que os que morreram naquela torre eram mais pecadores do que os outros que moravam em Jerusalém? E Jesus já responde: eles não eram, eu afirmo isso para vocês, ele fala. Mas ele também diz: mas se vocês não se arrependerem, vocês também morrerão. Em seguida, então, é contada uma parábola, a parábola da figueira,
Diz que uma figueira estava plantada e já por 3 anos o seu dono ia lá procurar fruto e não encontrava fruto. Então ele disse, pode cortar essa árvore porque essa árvore está ocupando inutilmente a terra. Perceba, juízo. Uma árvore na terra que não produz, Deus então manda cortar. Aqui figuradamente, o dono é Deus, numa aplicação direta. Só que quem está cuidando da árvore diz, calma, vamos fazer o seguinte, vamos cuidar dela por mais um ano. E se ela der fruto, eu vou colocar bastante esterco, cuidar dela. Se daqui a um ano ela der fruto, bem, se não der, tudo bem, que ela seja cortada. E a parábola não tem um final, porque o final tem a ver comigo, tem a ver contigo, tem a ver com os ouvintes daquele tempo. O que isso traz para mim? Quando nós sofremos situações de desespero, catástrofe, como nós estamos sofrendo, é muito complexo a gente querer saber os porquês, explicar o acontecimento. O que a gente tem que entender é que quando o pecado entrou no mundo, tudo entrou em desordem. Nós entramos em desordem. A humanidade se afastou de Deus, a humanidade experimentou o pecado, o desejo por aquilo que é contrário à vontade de Deus. A natureza foi afetada, ela entrou em desequilíbrio, ela tem reações que estão completamente imaculadas pelo pecado. E Romanos 8 diz que a própria natureza está esperando o dia que ela vai ser liberta desse sofrimento. Então o que aconteceu com o BH é resultado de pecado, mas não um pecado presente, antes de tudo um pecado que aconteceu lá atrás, que entrou na humanidade, que nós chamamos na teologia de pecado original. Tudo está em desordem e com essa desordem sofremos as consequências. Há resultados de pecados também presentes, lógico, mas na minha visão, não como um juízo de um Deus irado, que agora a gente tem que aplacar a ira dele, mas consequências naturais de pecados que cometemos como civilização. Primeiro temos que entender que choveu muito, muito mesmo. Outra é que a nossa cidade não é preparada, assim como muitas casas, como eu vi no meu próprio prédio, para poder receber tanta água e às vezes as passagens que deveriam estar desobstruídas estão todas entupidas. Rios que deveriam ter mais espaço estão contidos. E quando a chuva vem, não é juízo necessariamente, é consequência natural dos nossos atos, daquilo que a gente planta e uma hora a gente colhe. Então, nesse momento, entender que não é uma descarga da ira de Deus. E se formos entender que BH, como alguns já afirmaram, Minas Gerais está sob o juízo de Deus, deveríamos fazer como Jonas. Eu acho uma boa fazer como Jonas. Eu acho que temos que fazer. Pregar em Belo Horizonte, sair rodando Belo Horizonte, pregando o arrependimento, para que Deus possa levar os mineiros à conversão e ao arrependimento. Voltando para Lucas 13, temos uma interpretação e uma aplicação. Aquela árvore recebeu mais um ano de oportunidade para se arrepender. Então, quando acontece uma catástrofe, não temos que perguntar o que eles fizeram para merecer isso, por que eles morreram. A grande questão é que eu estou vivo. A grande questão é que você que está me ouvindo está vivo. Nós estamos plantados nessa terra e a pergunta é, estamos frutificando ou estamos ocupando inutilmente essa terra? O meu dinheiro serve só para mim, os meus dons servem só para mim, tudo que eu faço nessa vida eu vejo o meu próprio bem pessoal. Se eu trabalho dessa maneira e vivo dessa maneira, e temos uma tendência enorme de viver assim, Deus tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Eu estou ocupando inutilmente a terra. Então, todos que estamos vivos, estamos nesse espaço de um ano. Figuradamente, tá? Um ano, que pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30, não sei quanto tempo você vai ter, quanto tempo eu vou ter. Mas nós estamos num tempo em que temos que nos arrepender. Pois Jesus disse, eles não eram mais pecadores, mas se vocês não se arrependerem, também perecerão. Há muita gente perdida em Belo Horizonte. Há muita gente que confessou o nome de Jesus e se desviou. Mas eu não acredito que Deus está punindo uma cidade por causa de alguns
que andaram com ele e hoje não andam mais. Se a gente for levar a efeito, todos somos dignos da punição e da ira de Deus. De forma que se o juízo de Deus fosse ser lançado sobre nós mesmos, poderíamos morrer todos. Por quê? Porque de fato somos pecadores e merecemos. Mas lembre-se, Jesus veio para aplacar a ira de Deus. Jesus veio para poder pagar o preço que a gente não podia pagar. Jesus veio para realizar o sacrifício perfeito, eterno. E a Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, toda a ira de Deus estava sobre ele, porque ele recebeu em si os nossos pecados. Então, a ira de Deus já foi derramada sobre Cristo. Quem está sobre Jesus está literalmente na bênção. Já não tem mais condenação. O que tem agora é vida e esperança. O fato é que nós, vivendo nessa terra, sob ainda os efeitos do pecado, podemos sofrer muitas coisas que todo mundo sofre. Podemos ter uma doença grave, podemos ter um acidente grave, podemos ser alvo de pessoas más. E no fim de tudo isso, não cabe a pergunta: onde o Senhor estava? Por que não me defendeu? Precisamos entender que com Deus também podemos passar por vales sombrios. Senão o salmista não tinha escrito o Salmo 23. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Está na sombra da morte. Viu a sua casa ir, os seus bens irem. Lembre-se, Deus está com você. Se você confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele vai te dar força, Ele vai te dar proteção. Alguns perderam familiares, que dor, que dor. Mas o Consolador é poderoso para restaurar e renovar a sua vida. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar. Ficou um tantinho grande, mas eu creio que nós estamos no tempo. Leia Lucas 13, leia Lucas 12 e avalie sobre esse prisma que eu estou dizendo. Se não ficou muito claro, eu gravo outro vídeo. Pretendo escrever também um texto. Talvez vai ficar mais fácil de compreender por um texto, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe.